Tupinambá Arroio, nosso painelista de hoje. Ele é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNAMA. Ele também é coordenador do Comitê UNAMA COP30. E também temos a honra de convidar a professora doutora Betânia Fidalgo Arroio, presidente da Fundação Escola do Poder Legislativo do Pará. Professora Betânia, fique à vontade para fazer a abertura oficial deste painel. Temos microfones aqui. Alô? Pode sentar, podem sentar-se. À vontade. Melhor. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nessa tarde importantíssima do 6º dia da COP30 aqui na Green Zone, no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e essa tarde entregue para a Escola do Legislativo. Então, é um dia para nós de muita alegria, porque a escola é um projeto da Assembleia Legislativa de formação, é um projeto onde o nome escola está no seu sentido estrito da palavra, trabalho de educação no Poder Legislativo, com os nossos funcionários da Assembleia Legislativa, mas chegando em todos os municípios, através das câmaras municipais, levando curso de graduação, de pós-graduação e os cursos necessários, cursos livres de extensão, necessários para a formação de quem faz o legislativo, de quem compreende as leis, de quem coloca as leis dentro do processo de formação para as políticas públicas. E a gente não podia estar fora aqui da COP30, dessa discussão importantíssima sobre o desenvolvimento, essa discussão importantíssima sobre esse bioma amazônico e a contribuição dele para o resto do mundo e, claro, também intercambiar todas as contribuições dos outros biomas e do mundo inteiro para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa construir alternativas. E eu sempre digo, e deixe os meninos e as meninas que nascem hoje, nesse dia, deixem eles confortáveis para viver neste mundo, neste planeta, numa sociedade, principalmente uma sociedade sem fome, uma sociedade com educação, com saúde, com qualidade de vida para todos e todas que estão aqui conosco. Então, neste intuito, nós convidamos 2 grandes cientistas, 2 grandes pesquisadores. Um já faz parte do quadro de docentes da Assembleia Legislativa, da FELEPA, já contribui com a gente, tanto nas aulas aqui que são feitas presencialmente na nossa Assembleia Legislativa, mas em outros municípios também, como Paraopebas, Canaã. Estamos em Bragança, hoje temos uma professora nossa findando aí em Bragança aulas presenciais e também o trabalho com as aulas EAD que atingem todos os municípios do nosso estado, que é o professor Arroio que nos contribui já dentro desse trabalho. E o professor Tiago, que ainda não foi convidado, mas será, para trabalhar conosco agora na pós-graduação, já iniciado com disciplinas que nós já estamos chegando aí na parte da comunicação, das políticas públicas ambientais. O professor Tiago vai também nos ajudar nesse trabalho de formação. E o intuito nessa tarde é ouvi-los. A gente espera muito que vocês debatam, contribuam, para que a gente possa conhecer mais e melhor sobre a COP30, sobre o que se espera aqui dentro dessa discussão, mas também sobre as consequências e as alternativas. Para além das consequências, a gente possa conversar sobre as alternativas necessárias para que nosso estado, nossa região, nosso país e o planeta como um todo possa construir. Então, eu estou muito feliz, queria, em nome do nosso presidente, deputado
deputado Chicão, agradecer a todos e todas que estão aqui e, claro, em nome da escola, fazer o agradecimento reverso. Agradecer ao nosso presidente, queridíssimo presidente, deputado Chicão, que com a sua ideia visionária de fazer um curso de graduação em gestão pública para o Poder Legislativo, com ênfase no Poder Legislativo, transformou a vida de tantos colaboradores e colaboradoras e vai, com certeza, continuar aí transformando nessa sequência que a Escola do Legislativo tem. Então, devolvo a palavra ao cerimonial, não sei se já posso passar direto. Posso? Então, a gente não combinou quem começa, você ou quem começa, professor? Professor Tiago inicia. Professor Tiago inicia aqui, vai conduzir para a gente poder ter aí essa oportunidade nessa tarde de sábado aqui na Green Zone. Obrigada. Muito obrigado, professora Betânia, pelo convite. Um momento importante para o Legislativo discutir políticas públicas, discutir essas questões e é muito bonito ver esse local cheio de pessoas, né, e que de fato conseguem acessar esse espaço para terem maiores informações e dialogarem sobre a questão climática, né? Não são partes tecnicamente falando em relação à COP, mas essa aproximação desse ambiente é fundamental e vai deixar uma série de marcas muito decisivas para se pensar o futuro da região. Então, é um espaço relevante e a gente conta com a presença de um cientista, de um pesquisador, mas que também é um profissional da ação, da execução, né? É algo que o professor João Arroio sempre coloca. Eu vou apresentá-lo formalmente, mas o professor João Arroio é um profissional que se preocupa com a extensão, justamente com estar perto do povo, da população, das pessoas, dos estudantes, para observar como isso se desenvolve na prática, né? Então, o professor Arroio é uma pessoa relevante para falar sobre esse tema, para falar sobre riqueza, mas sobretudo sobre a perspectiva que ele tem de riqueza e da internalização da riqueza. O professor Arroio é graduado em Geologia, tem vasta experiência em projetos de desenvolvimento na Amazônia, mas é mestre em Economia e essa formação em Economia que permitiu que ele atuasse de forma decisiva, também assessorando parlamentares, né, a nível estadual, a nível nacional. Certo? Com doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano, essas três áreas se reuniram para que o professor Arroio avançasse nas suas pesquisas em relação à economia solidária. E aí é que se forma a persona de cientista e de mobilizador para a economia solidária e que faz a diferença a partir do projeto Andorinhas e também a partir da sua atuação como professor e pesquisador na Universidade da Amazônia, como coordenador do programa de pós-graduação em gestão de conhecimentos, do qual ainda é docente, mas agora, sobretudo, na coordenação do Comitê UNAMA COP30, do projeto Ser COP30 e como pró-reitor de pesquisa e extensão da Universidade da Amazônia. Muito obrigado pela presença, professor Arroio. O senhor gostaria de fazer uma saudação inicial ao público? Sim, professor Tiago, muito obrigado. Obrigado também, professora Betânia. A experiência de atuar na escola do Legislativo é muito especial e mostra um potencial gigantesco para melhorar a qualidade do serviço público, né? E eu vejo isso tanto aqui na capital quanto nas cidades do interior. À medida em que o servidor público começa a entender o impacto imediato da sua atuação, a importância para o desenvolvimento do seu local, o envolvimento é imediato e é até emocionante. Então, nós temos tido depoimentos, eu tenho recebido depoimentos assim fantásticos. Então, esse momento aqui é mais um momento nessa direção. Então, quero agradecer a todos os colegas que fazem a FELEPA. Trocar o microfone? Esse? Pronto.
Então, agradecer todo mundo que faz a FELEPA e dizer que é muito bom a gente partilhar esse espaço. Muito obrigado, professor. Quer falar? Obrigado, professor. Eu tenho uma primeira pergunta em relação ao tema da sua contribuição. Território. Se fala muito desse termo, mas de uma maneira até ligada à geografia somente, mas é um termo extremamente complexo. Então, o senhor poderia falar da sua visão sobre território? Sim, essa foi uma base, inclusive, do processo do meu doutoramento, né? Então, território é uma compreensão de que o espaço, ele não é só físico. O espaço que a gente vive, que a gente convive, ele é construído de coisas e relações, né? E as relações entre os seres humanos é que determina a nossa relação com as coisas. Então, portanto, essas coisas podem ser a natureza. Então, são as relações humanas que determinam que tipo de relação a gente tem com a natureza. Isso que está dando o palco da COP. Então, por exemplo, toda essa questão da crise climática, ela aborda exatamente esta problemática. Como nós nos relacionamos impactando a natureza, né? Então, como nós estamos numa sociedade que estabelece relações a partir de um produtivismo sem limite, então a relação com a natureza é de olhar a natureza como fonte de recurso, não como lugar de viver. Então, se é fonte de recurso, eu tenho que extrair, né? E veja a mensagem, o próprio recurso, como é visto, né? Que deu nome ao nosso país, Brasil, que era o pau-brasil, foi o primeiro recurso eliminado, extinto, mostrando que essa visão, ela vai construir esse resultado. Então, nós estamos aqui 500 anos depois, tratando do mesmo problema. Perfeito, isso mesmo, professor. Em relação ao Brasil especificamente, já que o senhor citou um produto do período colonial e hoje nós vivemos no período das commodities, mas o senhor sempre destaca nas suas falas uma relação entre preço e valor, né? Em relação aos produtos amazônicos, o senhor observa que essa relação entre preço e valor, no ponto de vista geral, ela ainda é tratada de uma forma superficial? O valor ele não é observado da forma correta? Perfeito, professor. Para chegar nesse ponto, eu queria dizer o seguinte: o meu doutoramento, o objeto do meu doutoramento foi sobre comportamento econômico. É que professor é chato. Se o pessoal ficar conversando, a gente reclama. Professor é carente, professor precisa ter atenção. Bom, mas eu queria falar isso. Então vamos pegar uma fonte que é do pai do liberalismo, o pai do capitalismo, Adam Smith. Como é que o Adam Smith define riqueza? Da riqueza das nações. O Adam Smith, ele define riqueza como a capacidade de resolver problema. Bom, se a sociedade dá valor para dinheiro, então o rico é aquele que tem dinheiro para resolver problema. Só que o dinheiro resolve problema? Tem problema que não resolve, o Bill Gates reclama. O Bill Gates tem todo o dinheiro do mundo, mas ele tem uma ideia e não tem um engenheiro para fazer. E não tem trabalho para fazer, não tem gente para fazer, né? Aí depois veio outras teorias de valor que diz que só o trabalho gera valor. Então, no meio deste debate, mas mesmo o Adam Smith não fala que riqueza é dinheiro. Né? Porque se você mobilizar pessoas, você resolve os problemas. Né? Então,
O ponto da teoria de valor baseada em trabalho começa no Adam Smith e depois vai se firmar em outros autores. E isso faz com que se crie uma diferença entre olhar e ver. Então veja, o nosso comportamento ele é feito de 3 fatores humanos, 3 dimensões humanas: a razão, a emoção, que diz respeito à nossa segurança, né? Então, onde eu estou confortável é a minha emoção. E a psique. A psique é o conjunto de traumas e obsessões que todos nós temos, mas muitas vezes não sabemos e está plantado no inconsciente. Então, quando você toma uma decisão, é a síntese desses 3 fatores. Se a razão não for estimulada, você vai ficar ao sabor da emoção e de coisas que você nem tem consciência de por que levou a tomar aquele comportamento, aquela decisão. Então você olha o mundo, mas você não vê. Então, por exemplo, agora algumas pessoas, nem todas ainda, começam a se dar conta do papel da Amazônia no mundo. A gente precisou, a ONU, o debate internacional, dizer não à Amazônia Central. Vamos fazer o mais importante evento sobre a questão ambiental e de desenvolvimento na Amazônia. Porque se dependesse de um cara daqui, não. Aqui só tem mato. Aqui é tudo pobre. Aqui não presta. Que foi o que a colonização plantou na nossa cabeça. Então a gente olha e não enxerga e não vê a riqueza e a importância que nós temos. Como é que a gente olha e passa a ver? Com conhecimento, com a ciência. Então por isso que quanto mais você adensa conhecimento a partir da ciência, por que a ciência? Porque na ciência você precisa provar o que você fala. A ciência se distingue, fala Cícero, se distingue dos discursos, porque a teoria ela tem que se provar na prática. Se ela não se prova na prática, não é teoria. Quem não entende e também quer desqualificar a ciência, diz, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não. Se aquilo que ele está falando não tem a ver com a prática, então não é teoria, é discurso. Aí é um artefato da política, é um artefato do dogma, é um artefato de outras atividades humanas, mas não da ciência. Então, a ciência é o caminho que pode construir consenso. Ah, tu acha isso, eu acho aquilo. Vamos ver na prática que funciona? Porque ninguém é dono da verdade. Esse é o princípio da ciência. E a ciência não procura a verdade. A ciência procura a melhor solução para o problema. Né? Então, sempre pode ser melhorado. Pensando nesse papel da ciência e da importância da COP30 estar aqui na Amazônia, qual a tua opinião, como você vê o papel importantíssimo da educação superior, dessas instituições que têm sob sua guarda, sob sua tutela, a formação de novos profissionais? Será que hoje, na Amazônia, a gente tem formado profissionais que se deem conta desse contexto? Porque se há um território que é um território concreto, vivo, que está ali dentro das matrizes, dentro daquilo que os currículos das instituições superiores, em qualquer uma, formando médico, advogado, engenheiro, administrador, contador, professor, qualquer uma das profissões. O que falta então
para esse salto substancial da consciência desse sujeito que está numa agência formadora. E isso eu nem estou falando que nós somos 10%, dos outros 90% que não vão chegar a concluir educação superior no nosso país. Como é que tu vês isso? Como é que tu analisas? O que a COP pode contribuir para essa discussão? Ela está contribuindo com essa oportunidade. E a oportunidade de nós continuarmos, porque a solução não está na COP. A solução para nós está no dia 22, quando acabar a COP e a gente continuar processos de autoempoderamento, de autogestão, de fortalecimento do território a partir do conhecimento. Então, veja, quando vem uma proposta de solução fora do território, a gente precisa ter muita cautela. A formação de profissionais exige competência para a solução de problemas no território, daqui. E as ementas das disciplinas são decididas em Brasília por grupos com outra noção, de outros territórios, com outras visões. Então, por exemplo, o engenheiro civil formado aqui, ele não sabe construir com madeira. O engenheiro naval, 80% das embarcações na Amazônia são de madeira. Não é, Sandra? Que veio lá de Gurupá, de Almeri. O engenheiro naval formado aqui não sabe construir com madeira. Aí o pessoal tem que ir em Garapé-Miri, que tem o pessoal que sabe fazer navio de madeira. E não fez faculdade. Para você ver que conhecimento não é um patrimônio fechado, ainda mais quando essa ementa é alienada do território. Ora, como eu dei o exemplo do pau-brasil, o pau-brasil foi extinto pelo conhecimento europeu que chegou de lá. Nós estamos aqui há 13 mil anos e só fomos conhecer devastação e miséria há 500 anos atrás. Então as civilizações que estavam aqui antes, que por ignorância os europeus chamaram de índios, pensando que estavam na Índia, eles tinham soluções mais adequadas para esse bioma. E quando eles chegaram aqui, tinha mais de 5 milhões de pessoas. A região de Santarém tinha 150 mil pessoas, a mesma população de Paris na época. Tinha mais gente aqui na região de Santarém do que em Lisboa, com um problema de moradia, de alimentação, de transporte, de saúde, de tudo. E eles tinham soluções que os que chegaram em 1500 não souberam, pelas relações que estabeleceram de poder, relações econômicas, levar o bioma a esse colapso. E não só aqui no Brasil, no mundo todo, que é isso que essa COP está conversando. Então essa COP nos provoca a questionar as ementas, o conteúdo que não permite formar no profissional daqui da região competência para soluções adequadas ao nosso próprio bioma. E nós temos todas as condições para resolver os nossos problemas. E qual é o maior problema? Que trata da segunda parte do título aqui do painel. Nós geramos muita riqueza, mas ela vai para fora. Nós temos, como eu repito isso sempre, nós temos o maior trem do mundo, levando minério de ferro há 30 anos, de Carajás para Itaqui, no Maranhão. Agora, ferro bruto e barato, sem nenhuma beneficiamento. Está aqui o Cícero, meu colega, fez geologia comigo. Eu fui para economia, mas ele é geólogo, trabalha no Serviço Brasileiro de Geologia. Fomos sócios num bar, não foi? Uma mamão com mel.
Mamão com Mel, fui sócio com ele. Entendeu? Não faliu, a gente resolveu fazer outra coisa. Tá? Mas o que eu quero dizer é isso. Nós já geramos riqueza. Ok? Só que a riqueza não fica aqui. Se você... O mínimo de conhecimento. Quais são os dados do nosso PIB? Produto Interno Bruto. Nós somos o 10º PIB do mundo. Nós estamos entre as economias que mais produz no mundo. Mas PIB não mede desenvolvimento. Porque desenvolvimento é qualidade de vida. Aí quando vai medir qualidade de vida, pegando o índice de desenvolvimento humano, nós estamos em 84º. Então, essa diferença entre ser o 10º PIB e ter a qualidade de 84º, 84, essa diferença é o que vai para fora. É a riqueza que não é internalizada na nossa qualidade de vida. E como isso acontece? Acontece com esse modelo de desenvolvimento baseado em commodity, que são esses produtos que têm que ser exportados. Nós ainda somos um celeiro de produtos brutos e baratos, seja soja, seja grão, seja mineração, até serviço, até gente, trabalhadora a gente exporta. E isso está aqui na nossa mão. A gente não precisa de um centavo de fora, a gente precisa de uma nova organização sociopolítica. Só precisa disso, que é conhecimento. O nosso conhecimento principal que falta não é de produção. Se você for bem aqui, que tem os produtos, você vai ver produtos fantásticos. Nosso problema não é produto, é gestão, para fazer essa riqueza internalizar. Né? E gestão estratégica. Mas, quando tu vê o fundo isso, fundo Amazônia, fundo aquilo outro, eles só financiam projetos para descobrir novos recursos, para eles tirarem daqui. Mas não financia projeto para a sociedade aprender como internalizar recurso aqui. Vou dar um exemplo do que acontece. E aconteceu na nossa história. Estou vendo que a maioria é daqui, então deve lembrar que há um tempo atrás tinha uma tacacazeira em cada esquina. Ok? Quanto de jambu não se comercializava? Quanto de tucupi não se comercializava? Quanto de camarão, de cuia? Para onde ia esse recurso? Para o ribeirinho que tirou. Ok? E ele precisava da floresta em pé para produzir isso. Aí entrou hambúrguer. O que é hambúrguer? Carne de segunda, com liga de soja, que para você não sentir gosto, mete ketchup e maionese. Aí os nossos filhos queriam comer hambúrguer, porque não era nem pelo hambúrguer, era pelo bonequinho. Mas eles tiveram uma estratégia de mercado. Nós não temos estratégia de mercado. Nós não damos valor para o que é nosso produto. Então, isso eu estudei, todo país desenvolvido e rico se tornou rico porque ele valoriza o que é dele. Aí o japonês vende pra gente aquele bolinho de arroz grudento com peixe cru. E a gente acha bacana. Pizza, a gente come na rua, na mão lá em Roma. Mas aqui tu tiveste domingo, né? Hambúrguer, por aí vai. Então por que a gente não pode exportar farinha? O paraense tem vergonha de pedir farinha no restaurante. Não tem farinha no cardápio. Eu peço sempre. E às vezes eu levo uma cutucada. Porque é feio pedir farinha. Farinha é coisa de pobre. E enquanto a gente achar isso, a gente vai ser pobre. Porque a gente olha e não vê a riqueza que nós temos. Professor, entre elas, a farinha. Mas os gastrônomos, especialistas em gastronomia, conseguem oferecer esse produto no mercado nacional e internacional com uma nova perspectiva de valor. Como a gente consegue avançar nesse sentido? Perfeitamente.
já começou, inclusive a UNAMA tem um papel central, que é o primeiro curso de bacharelado em gastronomia, né? E isso, a Dalva egressa de lá, né? Tem 20 e poucos anos, né? O curso começou esse movimento e hoje os relatos que eu tenho dos meus amigos que vieram de fora é que, veja, não é só um evento a COP aqui em Belém, é um banho de cultura gastronômica, um banho de cultura de música, um banho de cultura da história, do ambiente, tá todo mundo indo lá pro Cumbu e do jeito de ser. Então, Baku foi uma COP fria. Eu acho até que o paraense também faz graça com tudo, né? Eu ia falar do nome, né? Então, Baku é isso mesmo, entendeu? Foi frio, foi aquela coisa de fundo, né? Então, Belém não é só um evento. Nós já estamos com 56 mil inscritos na COP, já bateu a meta que era 50 mil, e de longe é a COP com mais participação da sociedade. E hoje teve uma marcha com 50 mil pessoas. Fora, porque veja, esses 56 mil são os inscritos, mas quantos eventos está rolando paralelo? Nós fizemos a COP universitária, concluímos ontem com mais de 60 eventos. Ontem concluímos com 2 eventos paralelos, os 2 lotados lá na Alcino Cacela. Então isso mostra o vigor. Então se a gente mantiver esse vigor de dizer, não, parou, peraí, agora o protagonismo é nosso. E temos que aprender com os companheiros das civilizações originárias. Nada sobre nós sem nós. Porque todas as decisões sobre desenvolvimento é fora da região. Então nós temos que começar a exigir das nossas lideranças políticas, empresariais, essa postura. Mas essa postura tem que ser rebatida no nosso consumo. Entendeu? Se eu continuar achando que a marca tal é que é o tchan, que a marca tal... Vamos ver as marcas. Nós temos no curso de moda da UNAMA também exemplos, não tem só lá, mas exemplos de confecções maravilhosas. Então, a nossa posição, a nossa consciência tem que rebater no nosso consumo. Enquanto não rebater no nosso consumo, não tem impacto nem econômico, nem político, a gente continua reclamando. E não adianta reclamar. No modo de vida, né? No modo de vida geral. No consumo, que a base do modo de vida está no que a gente consome, mas no que a gente escolhe, nas relações que nós temos, na força que damos para aquilo que é nosso e que nós temos a identidade. Então, recorrentemente, você tem um grande sonho, que é ganhar dinheiro aqui e gastar fora, porque aqui não é bom para gastar dinheiro, porque aqui não tem status você viajar por dentro do teu país, você conhecer a Amazônia. Recentemente eu fiquei chocada. Não dá like. Eu fiquei chocada, nós fomos assistir Malês, e antes de Malês, o filme, apareceu o trailer eu nem vou falar o nome da atriz, porque não tem nada a ver com a atriz, embora eu ache que você deve escolher, e você tem livre-arbítrio para escolher o que você vai atuar, mas é Perrengue Chique o nome do filme, do trailer, claro que eu não assisti o filme e não quero, mas é o trailer. Perrengue Chique. Perrengue Chique é o quê? O perrengue é vir para a Amazônia. Ela veio atrás do filho que estava numa aldeia indígena dentro da Amazônia, numa cidade nossa da Amazônia. Então perrengue é andar de canoa, perrengue é a nossa vida. Aí eu fiquei chocada, eu digo, gente, como é que a gente fica indignado disso, né? Se falta tanta coisa na humanidade,
se falta dentro da nossa próprio território e a busca da nossa identidade, é porque a gente não valoriza aquilo que nós mesmos fomos trabalhados, porque a gente não faz isso porque a gente nasceu assim, nós fazemos isso porque nós fomos trabalhados para ser assim. O nosso currículo é um currículo que recentemente mudou, porque você começa a adaptar, mas é uma adaptação que ainda precisa muito de trabalho para isso. E olha, quem está falando para vocês é a presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado do Pará. Falta muito avançar na educação nos estados da Amazônia, nos municípios amazônicos, para que a gente possa, com que as crianças não tenham vergonha de comer farinha, para que elas possam se indignar quando alguém diz que é um perrengue vir para cá, porque o nosso modo de vida é como nós nos relacionamos, é como minha avó fazia e eu faço como minha avó fazia, e isso não é vergonha. Ter nascido no interior não é vergonha, porque é isso que busca a nossa identidade. Então, quando tudo isso para nós, como o Arroio coloca, quem nos chama a atenção disso é a ONU e essa COP que está aqui, então a gente tem que parar para pensar e, bom, por um lado, ainda bem que pelo menos agora a gente pode estar aqui falando sobre isso, mas por outro lado, aonde nós estávamos, nós, poder público, nós, iniciativa privada, nós, movimentos sociais, onde cada um de nós estava quando a gente não estava enxergando tudo isso, né? Então, acho que eu sempre gosto de dizer que a quem foi dado, muito será cobrado, né? E a quem foi dado educação, a quem foi dado oportunidade, muito será cobrado. Então, o que é que a gente faz com aquela oportunidade que a gente tem? Acho que isso é fundamental. Palmas para a professora. Obrigado pela contribuição, professora. Nós queremos abrir, em um primeiro momento, para o debate, para perguntas, comentários. Por favor, quem desejar se identifique, faça seu comentário, sua pergunta. Alguém gostaria no momento? Por favor. Alô. Oi, boa tarde. Eu sou o Yuri. Queria fazer uma pergunta para o professor, que era a respeito quando o senhor fala sobre a ciência. Como a gente poderia identificar qual se aquela ciência, o que foi feito ali de fato vai atender às nossas necessidades? A gente vive num mundo onde até o cientista, por trás do método científico, há um interesse econômico. A gente tem histórico ali de empresas que pagavam ali para cientistas falarem que não há provas sobre o que o cigarro fazia mal. Então, nesse mundo de pós-verdade, como eu identifico, eu como trabalhador, como eu identifico em que acreditar? Se ambos dizem ali que são cientistas, em quem eu confio? Qual é a tua área? Eu sou da área de TI. Ah, tá. Tá misturado aí. Olha, Igor, existem técnicas para essa checagem, tá? Então, é por isso que a gente precisa da ciência se tornar uma cultura. Porque, por exemplo, agora, antes o professor portava o conteúdo para trabalhar na sala de aula. Hoje o conteúdo está todo aqui. Agora, pensar não está aqui, muito pelo contrário. Então aqui está tudo misturado, coisa que presta e coisa que não presta, né? Então hoje o papel do professor é fomentar conhecimento, que é discernimento, capacidade de análise, entendeu? Então se você domina essas técnicas, aí você vai identificar aquilo que procede e aquilo que não procede. Porque toda informação você tem como checar a recorrência dela, entendeu? Não só a fonte, mas a recorrência, tá? Às vezes sai uma notícia no jornal do interior da cidade, lá de não sei aonde. Só ele que botou aquela notícia. Não saiu em canto nenhum.
Aí o cara acredita lá naquela notícia, posta no grupo de Zap, entendeu? Olha, a Terra é plana. Aí cria uma comunidade achando que a Terra é plana e por aí vai. Olha, a vacina faz você virar jacaré. Então, tem como cientificamente você checar essas informações. Mas isso precisa, essa técnica precisa virar cultura. É isso que não está na escola. É isso que não está nessa formação como competência profissional e do cidadão, né? Então tem solução sim. Inclusive, essa área tem muitas iniciativas. Você tem plataformas, você tem sites, não sei mais nem como é que chama, para checagem de informação, que você pode colocar lá para saber se já teve essa informação. Mas, por outro lado, e aí eu quero dar uma informação, às vezes há sonegação de informação. Graças a um colega do Congo que está fazendo pós-doutorado conosco na UNAMA, nós ficamos sabendo que tem uma guerra no Congo há 8 anos. Mais de 5 milhões já foram assassinados nessa guerra. Não sai uma linha no Jornal do Ocidente, porque a causa é terra rara e os Estados Unidos financia Ruanda, para Ruanda financiar o grupo guerrilheiro que ataca o governo do Congo, porque a China compra essa terra rara do Congo. Isso pode acontecer com qualquer um, qualquer nação. Então essa informação não chega. Eu só acreditei porque é um colega cientista fazendo pós-doutorado. Entendeu? Mas aí eu fui checar, entrei, aí você pega na literatura internacional e essa informação confirma, bate. Então, nós precisamos crescer mecanismos, né, professor Felipe? Podemos criar aí, né? Para criar uma rede de informação com garantia de procedência. Mas mesmo assim, cada indivíduo precisa dominar isso. A gente não pode ser tutelado, porque o conforto da tutela é o conforto do colonizador. Hoje, a média das pessoas fica, o que a COP vai trazer? A COP não vai trazer nada que a gente não for buscar. Se não levantar da cadeira, não batalhar, não correr e não for, não vem nada. Mas o colonizado fica esperando algo de cima e algo de fora. Tudo que o colonizador quer, que você parado esperando o que você só vai ter se você batalhar. Então, por exemplo, estava esperando a Beth, mas a Beth passou mal, teve que sair. Ora, quando meteram hambúrguer e tiraram a renda desse ribeirinho que vivia vendendo camarão, jambu, para a gente consumir tacacá aqui. Quando parou isso, para onde ele veio? Pessoal do serviço social, ele saiu lá do mato e veio para a periferia. Aí a gente se queixa porque tem pobre na rua, porque tem violência, porque tem facção. Claro, é miséria produzida por esse modelo que gera esse tipo de coisa. Ao passo que, de repente, um cara desse vendendo jambu já vem para Belém e matricula o cara na UNAMA. Acha engraçado, acha absurdo, porque a gente ri do absurdo. Então é absurdo achar que o jambu pode dar renda para uma pessoa para estudar na UNAMA. Então isso deveria ser natural, isso deveria ser tranquilo, isso deveria ser o nosso objetivo, mas não. Aí o cara tem que ir para fora, fazer coisa de fora para poder ganhar dinheiro, agradar o colonizador para ele poder estudar na UNAMA. Então está invertido. Então é isso que nós temos que construir a partir de nós. Boa noite. Eu estou aqui, meu nome é Cícero Menezes. Quero parabenizar ali
o João Cláudio Tupinambás Arroio. O conheço há bastante tempo, mais de 30 anos. Eu conheci quando ainda era estudante. Bom, conheço toda a sua história, hoje é doutor e está aqui. Eu tenho uma grande honra de vê-lo aqui e muito orgulho também de estar aqui nessa palestra. Eu que trabalho no Serviço Geológico do Brasil, sou geólogo e advogado, mas, quer dizer, tenho também essa preocupação e aqui nessa palestra que você está dando como painelista, né, me sinto muito honrado. Eu queria uma humilde contribuição só de perguntar, que você falou aqui na questão, né, dos produtos que saem daqui, né, e que todos sabem que o Norte e o Nordeste contribuiu com força de trabalho para o Sul, né, e nós, até hoje, com matéria-prima que vai não só para o sul do nosso país, como também para o exterior, né. Mas o que eu queria te perguntar, o que é que tu achas, João, sobre a questão que preocupa toda a humanidade hoje, que é a questão do plástico. E a gente sabe de onde é que vem o plástico. Vem da extração do petróleo, correto? Então nós temos digamos assim, um desafio, né? Um desafio, a sociedade tem um desafio. E eu visitando hoje lá o museu, inclusive conversei com o Amilcar, que tu sabes quem é, que é geólogo também, e tem a questão de que os povos, né, os nossos ancestrais, eles sempre tinham e têm, né, digamos assim, acumulado muita sabedoria, e que você falou da questão dos barcos, né, que são feitos de madeira, essa questão toda, isso é uma sabedoria amazônica, né? Então, quer dizer, e os povos indígenas, né, como assim são chamados, os povos originários, eles também têm a sabedoria dele, e ficaram muitos anos e não destruíram o planeta, né, com toda a sabedoria dele. E nós, com toda a tecnologia que foi desenvolvida, e utilizando o plástico, e todas as coisas que você for olhar nesse ambiente aqui, tem o plástico no meio. Então, qual é o nosso desafio? O que é que nós vamos fazer com isso? Eu sei que tem a ciência, já tem estudos, inclusive na USP, em várias universidades do Brasil, que tem substâncias que são orgânicas, que podem substituir as sacolas em supermercados, que até um tempo foi, digamos assim, aqui em Belém, suspenderam, mas que voltaram de novo e que é um problema, continua sendo um problema para a humanidade, para a nossa cidade, para o país inteiro. Então, como é que você vê essa questão, né, que nós temos esse desafio? Nós temos, eu sei que é uma questão, não é para lhe colocar numa saia justa, mas tem essa questão da transição energética que nós temos que fazer e nós temos que enfrentar. A sociedade vai ter que enfrentar isso. As substâncias, digamos, minerais que tem no subsolo brasileiro, elas precisam ser aproveitadas, mas com, digamos assim, com sustentabilidade, sem oferecer risco para a humanidade e para a sociedade. Porque esse planeta, ele pode ficar numa situação pior até daqui a muito poucos anos. Exatamente, Cícero. Tocou a questão central, inclusive da COP, que a mudança... Primeiro, o problema vem exatamente da tecnologia. A tecnologia que foi desenvolvida é que devasta e causa miséria, né? Isso no mundo todo, não é só no Brasil. Por isso que está aqui a COP toda debatendo isso. Agora, essa transição tecnológica, ela só vai ser capaz de responder à necessidade do bioma se o conhecimento for local. Não tem como muita gente, eu estava conversando com um empresário outro dia, aí disse, poxa, a gente precisa aproximar a Universidade da Amazônia dos investidores locais, porque é o conhecimento local que vai poder, inclusive, diminuir custo, aumentar a eficiência econômica e social dos empreendimentos. Ele riu. Aí disse, não, nós estamos lá com o pessoal da USP, rapaz, vocês estão completamente fora. Entendeu? Então, veja, é um cara que tem muito dinheiro e pouquíssima riqueza. Ele não entendeu nada. Ele ainda continua com a cabeça de colonizado, achando que a solução vem de fora. E continua de joelho dobrado, correndo, pagando um transporte caríssimo, pagando custos altíssimos. Por exemplo, eu tenho que repetir isso, é cansativo, tem gente que já escutou 1 milhão de vezes, tá? Pessoal, nós pagamos o maior quilowatt de energia elétrica do Brasil.
sendo o maior produtor de energia elétrica do Brasil. Por quê? Porque com tudo isso, a gente ficou com o custo social e ambiental dos lagos de Tucuruí, do lago de Belo Monte. Aí aprovam na Câmara Federal uma lei para fazer o ICMS, que é cobrado na produção. A energia é o único produto que cobra ICMS na entrega, no consumo. Então, dos 22% da energia nacional é produzida no Pará. Metade do que a gente produz vai para o Sudeste. E lá recolhe o imposto. E aí nós pagamos o maior quilowatt-hora de energia. E Cícero, do partido A ao partido Z, nenhum toca nisso. Por que será? Estive em 2008, quando eu estava na chefia de gabinete da governadora Ana Júlia, inaugurando em Marabá a pedra fundamental da Aços Laminados do Pará, ALPA. A pedra fundamental está lá do mesmo jeito. Estava o presidente da República, tinha uns 3 governador, senador, deputado então enjoava. Quem é que o BNDES financiando tudo? Quem é que tem força para reverter a decisão desse povo? Entendeu? Então a soberania está em questão, porque acaba que essa decisão é dos conglomerados transnacionais para a gente continuar na matriz do petróleo, que foi o resultado da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir daí, você criou a sociedade do petróleo, que está na roupa, está nessa cadeira. A gente podia estar sentado todo mundo em cadeira assim, ó. Olha que bonito. Cadeira rabo de peixe, né? Mas não, está sentado em petróleo. Porque é a sociedade do petróleo. E quem ganhou com a sociedade do petróleo? Estados Unidos e Europa. Entendeu? E justamente quem não quer assumir o financiamento climático nesta COP. Todas as negociações estão travadas porque a Europa e os Estados Unidos boicotou abertamente essa COP. E boicotando os Estados Unidos, nós batemos todas as metas. Mas a Europa que está aqui não quer participar do financiamento climático. Tá? Então, essa é a grande questão. Mas nós temos que tramitar, temos que transitar por uma outra matriz energética. Essa é a base da tecnologia, mas a partir do conhecimento local. Não tem solução que seja universal do ponto de vista da técnica. Então, nós precisamos nos colocar com essa clareza. Porque chega um cara de São Paulo, o pessoal já fica... Se for americano, então, o cara já concorda antes dele abrir a boca. Então, nós temos que mudar essa cabeça de colonizado. Entendeu? É melhor errar com os nossos erros do que com os deles, pô. Porque eles estão acabando com tudo e levando... Açaí, pessoal. Açaí gerou 7 bilhões em 2023. Nada disso chegou nos peconheiros. Não chegou na comunidade. Eles criaram o mercado para o açaí. Eles criaram no sul. O que é o açaí no sul? Eu vou fazer a pergunta para abrir espaço para ele falar. Energético. Para nós é para dormir, né? A gente toma açaí que é ir para a rede, porque é muita fibra. Mas lá eles botam a água, a lavagem da bacia, aí mete leite, caro, granola, banana, mas eles criaram esse mercado, parabéns para eles. Besta somos nós que não criamos um mercado para nós. E quem exporta o açaí não é paraense. Aí o dinheiro não fica aqui, não vai ninguém se matricular na UNAMA. Não vai ninguém comprar teu bolo. Tá rindo, Nalva? Não vai ninguém comprar teu bolo.
Entendeu? Não vai ninguém comprar as coisas daqui da gente, porque a gente acha lindo de fora. Aí o cara pega, ganha dinheiro em cima da gente. O nosso problema não é produção, é gestão, é conhecimento, para que a riqueza que a gente já produz fique aqui. Nós temos tudo. Olha, pessoal da Assembleia, pessoal da LEPA, minha orientanda, que hoje é secretária de Planejamento e Paragomina, minha orientanda de mestrado, produto dela, do PPGC, tu que faz PPGC, produto dela era para ser uma lei, mas ela, como conhecia, que ela trabalhou muito tempo na Assembleia, ela transformou em decreto legislativo, para obrigar todo projeto de lei demonstrar a sua conexão com os ODS. Entendeu? Porque entra projeto de lei que é ridículo, que ninguém sabe, que na verdade vai beneficiar alguma empresa da família. Então agora ele vai ter que demonstrar como aquela lei vai beneficiar e vai ter relação com os ODS. É um passinho desse tamanho. Mas se a sociedade começar a cobrar para verificar o impacto real das leis que são aprovadas, entendeu? Aí a gente consegue avançar e criar mecanismo. Senão a gente vai continuar vendo lei que é como essa da energia elétrica, tá? Que tirou a nossa riqueza daqui. A gente vai continuar vendo lei que só faz tirar daqui de nós. Então nós temos tudo na mão, mas é conhecimento e gestão. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário acerca de um projeto muito importante que o senhor coordena e que se relaciona com o tema desta conversa em relação à formação de capital social, que são as atividades do Comitê COP30, o NAMA COP30, especificamente o projeto Ser COP30. É um trabalho de base da universidade, mas que transforma todo esse conhecimento do papel, essa literatura cinza, em ação prática. O senhor poderia explicar para o público como essas atividades do projeto... ainda tem aqui Isso. a cartilha, se quiser mostrar. O senhor poderia explicar para o público como esse projeto, nascido dentro da universidade, pode impulsionar ações de internalização da riqueza? É como eu disse, né? Nada vai chegar para a gente se a gente não correr atrás. Então, hoje, nós de Belém, nós coordenamos todo o Grupo Ser a nível nacional, 62 unidades, 400 mil alunos, com um projeto de reciclagem, por exemplo. Entendeu? Então, nós desenvolvemos aqui a metodologia de um projeto de reciclagem, ligado às cooperativas de catadores, para que a gente preste dois serviços, um ambiental e um social. E formando nos alunos, que os alunos são os protagonistas, né? A capacidade desse profissional, seja na saúde, seja no social, seja na engenharia, seja no TI, entender o impacto da sua função no ambiente e como ele pode incluir soluções para que esse impacto seja eliminado, né? Então, esse é um exemplo. Mas nós temos o maior festival de vídeo universitário do Brasil, o OSGA, né? Nós estamos aqui com a cartilha, que também está em meio eletrônico, professor, né? E que é um conteúdo fundamental, né? Que nós produzimos com a nossa equipe de mestrado e doutorado. E a ideia é que isso não fique... Agora veja, a UFPA também tem materiais, outras universidades também, tudo bem, nós temos que criar muito movimento para que o conhecimento se difunda e um conhecimento que fortaleça a nossa cultura, a nossa posição, o nosso lugar, o nosso território. Aí é que está. Assim como daqui a gente está conversando com o pessoal do Cerrado. A gente, olha, falando em reciclagem, meu grande amigo, Papa da reciclagem no Brasil, ó, vamos ter que voltar a conversar, hein? Então, só visita boa hoje aqui. Então, olha só,
Nós temos hoje a oportunidade de manter esse ritmo que nós começamos, motivados pela COP, mas agora motivados por uma consciência de perceber o nosso papel no mundo e o nosso potencial de produção e internalização de riqueza. Porque se não internaliza a riqueza, nós temos essa realidade. Nós somos o maior produtor mineral, somos o terceiro maior rebanho, somos o maior produção de soja e mais da metade das famílias do Pará estão no CAD único. 53% das famílias paraenses estão no CAD único. O pessoal do serviço social está aqui. Ok? É uma vergonha, com toda a riqueza que tem nesse estado, ter gente passando fome. Isso é inadmissível, isso é gestão, porque comida tem. Arroio, eu queria ressaltar que a cartilha, nós usamos os 6 temas que o governo brasileiro indicou como os 6 temas centrais para discussão aqui na COP30. Então, ela é um subsídio para que você possa ler, compreender, refletir mais. Ela é o início dessa discussão. Todas as fotos foram feitas por alunos da Universidade da Amazônia, da UNAM. A gente fez um concurso, eles estão aqui, né? E também eu queria que você desse para o Yuri, para o Cícero, que foram os 2 que perguntaram aqui, presenteasse com a nossa cartilha. Vocês podem vir aqui, Yuri e Cícero, receber a cartilha.